Aleluia. Paz seja convosco, igreja. Amém? Glória a Deus. Louvor acaba com a minha dignidade. Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo. Na carta aos Romanos, capítulo 8. Aleluia. Romanos 8. Nós vamos ler, por enquanto, só o versículo 16. Romanos 8, versículo 16. A minha versão é a NAA. Amém? Os irmãos encontraram? Romanos 8, 16. A palavra do Senhor diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada por tudo que o Senhor já fez em nosso meio, já falou aos nossos corações. Senhor, agora nós queremos ouvir a sua palavra, queremos ouvir a sua voz. E a nossa oração é essa: Jesus, nos dá um coração sensível, humilde, para aprender mais de Ti. Nos dá ouvidos sensíveis à sua voz, Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos para a sua glória. Fala conosco, Jesus, aquilo que o Senhor deseja tratar. Em nome de Jesus e para a glória do Seu nome, nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Se revela a nós nesta manhã mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Bom, hoje é dia das mães, né? Um domingo especial. Parabéns a todas as mães presentes. E enquanto eu estava me perguntando sobre o que nós falaríamos hoje, eu estava procurando uma palavra sobre mãe, né? Pra gente ser temática. Mas o Senhor nos levou para um outro caminho. Nós não vamos falar sobre mãe, mas nós vamos falar sobre filhos. Quantos são filhos de Deus? Amém? Você tem certeza disso? Glória a Deus. Tenha certeza disso. Que você saia daqui nesta manhã com essa convicção no seu coração. Você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver ao decorrer da história. Hoje nós temos muitos estudos médicos e científicos que comprovam que o ser humano é um animal diferente dos outros animais. Não só por ser racional, mas o instinto do ser humano não é como o dos outros animais. O ser humano precisa de outro ser humano para direcionar ele, para guiar ele. Quando você vê outros animais na natureza, ele já nasce sabendo o que ele tem que fazer. É um instinto, ele não pensa para aquilo. Mas o ser humano precisa de um outro ser humano para ensinar como é que come, como é que anda, como é que fala. Amém? Ou seja, nós precisamos de uma voz externa que nos guie. Amém? E aí entra, na maioria das vezes, a nossa mãe, né? É a primeira pessoa que nos guia, que vai ensinar a comer, a falar, a andar, a sentar. E aí nós temos os nossos pais e todas as figuras paternas que o Senhor nos dá. Mas mais do que isso, a gente cresce e aí a gente acha que a gente já aprendeu. Porque eu já sei me vestir sozinho, eu já sei falar sozinho, eu já sei fazer minha comida. E a gente esquece que ainda precisa de uma voz externa para te guiar. Quando a gente tenta viver pelos nossos próprios instintos, a gente tende à destruição. Já reparou? Quando você olha para a sociedade em geral, hoje em dia, o que está acontecendo no mundo é geralmente isso. Você precisa ser feliz, você precisa estar bem, você precisa fazer a sua vontade, você precisa seguir os seus instintos, os seus desejos. E esse é o caminho que nos leva à perdição. Não, Tainá, nem sempre. É só a gente olhar para o que a sociedade tem hoje em dia.
Nós vemos destruição atrás de destruição, a violência aumenta, mortes, desamor. E isso é cumprimento da palavra de Deus, mas isso foi criado por isso. O ser humano esqueceu que precisa de uma voz para guiá-lo. Desde sempre. Quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, havia uma voz para guiá-los. A Bíblia nos diz que ele criou o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança, e Deus disse: multipliquem-se, povoai a terra. E Deus disse: vocês podem comer de tudo do jardim, menos da árvore que está no meio. E Deus disse: dê nome aos animais. Estão entendendo? Deus guia. E existiu uma voz externa para direcionar. Amém? Só que aí, de repente, aparece no jardim uma outra voz. Uma voz que vai dizer assim: mas por que você não pode comer de nenhum fruto? Por que Deus disse isso? Uma voz que parece despretensiosa, uma voz que parece até inocente. O Senhor nos pergunta nessa manhã que voz nós temos ouvido? Para que voz nós estamos dando atenção? Porque nós já falamos sobre isso. Nós vamos servir a alguém, a gente só precisa escolher a quem. A que voz nós temos ouvido? Porque o que a palavra de Deus nos diz é que Ele sabe, Ele tem certeza dos pensamentos que tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para nos dar o fim que nós esperamos, para vos dar o fim que esperais. Então, de novo, a que voz nós temos ouvido? Que propósito nós temos seguido? Qual é o fim que nós estamos esperando? Aleluia. Nós lemos o versículo 16, onde Paulo vai dizer aos romanos que o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Uma voz do céu confirma dentro de nós quem nós somos. Então, por que é que nós estamos perdidos? Por que é que nós andamos tão inseguros? Por que é que nós estamos tão incertos do que vai acontecer, do que a gente tem que fazer, do porquê que a gente está aqui? Se um Espírito já testificou, confirmou quem você é nele. Amém? No versículo 14, Paulo vai dizer que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como saber se eu sou filho de Deus? Responda a pergunta: quem tem me guiado? Qual tem sido meu guia? Essa é a condição de Paulo. Quando o Espírito de Deus te guiar, você sabe que você é, então, filho de Deus. E a gente já falou sobre filho várias vezes, e o filho sempre se parece com os pais. E a gente conversa isso com os jovens, eu falando com as meninas, e é assustador às vezes. A gente olha o Bernardo, por exemplo, e fala: meu Deus, é um carimbo do Pedro. O Pedro fez uma cópia de si mesmo. Porque o Bernardo é a cara do pai dele. E aí, enquanto os outros filhos, você olha e fala assim: meu Deus, é a cara da sua mãe. Aí você olha a pessoa falando: nossa, mas você é a cara do seu pai. Quando nós falamos assim: esse jeito que você falou agora, sua mãe todinha. Não acontece? Será que as pessoas, quando olham para nós, têm tido a mesma reação? Ah, nossa, o jeito que você falou agora, eu vi Jesus todinho. Ai, irmão. Porque Paulo continua o versículo 17 dizendo assim: se somos filhos e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe que glória é essa? 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que revelação dos filhos? A glória que há de ser revelada em nós.
Que glória é essa? A glória que esteve sobre o Filho. Se nós somos cordeiros com Ele, se sofremos com Ele, seremos glorificados com Ele. Aleluia. E aí Paulo acrescenta a informação de que o mundo da criação ainda sofre e geme, como que com dores de parto. E ela não está aguardando o mover de Deus. Ela não está aguardando os sinais, as maravilhas, os milagres. A gente já falou sobre isso. Ela está aguardando apenas a revelação dos filhos maduros de Deus. Então vou perguntar de novo, tem filho de Deus aqui? Então o mundo está só esperando você se revelar. As pessoas estão sofrendo, aguardando você e eu nos revelarmos. E não é para que você seja conhecido, mas para que Ele seja conhecido através de você. O problema é que hoje nós temos filhos de Deus que não têm certeza que são filhos. Ou que dizem que são filhos, mas não querem viver como filhos. Ou que querem ser revelados, mas por mim mesmo. Eu quero ser conhecida, mas como Tainá. Eu quero que as pessoas saibam quem é a Tainá. E o Evangelho não é sobre isso. Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. E aí Ele vai dizer que a luz não pode ser escondida. Já tentou esconder a luz? Quer um exemplo prático? A mãe fala assim: desliga tudo que é hora de dormir. E a gente dormia, para vocês entenderem, no mesmo quarto. Era um quarto só para todo mundo. E daí eu esperava ela dormir e pegava o celular de mansinho, assim, ó, ligava embaixo da coberta. Mas não dá para esconder a luz. Passavam uns 2 minutinhos, ela falava: eu estou enxergando a luz desse celular, vai dormir. A luz não pode ser escondida. Jesus vai dizer que ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo da mesa, porque não faz sentido. Você acende a lâmpada e coloca em cima, porque daí ela vai iluminar o ambiente inteiro. Jesus está falando que você é a luz, você entendeu? Ele está dizendo assim, ó: eu não vou te colocar por baixo de nada, querido. É para você ficar em cima. Mas aí ele continua, para ninguém dizer que não entendeu, porque Jesus é claro. Ele diz assim: assim como uma luz que você coloca no alto para iluminar o ambiente todo, assim resplandeça a sua luz perante os homens. Para quê? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Tá entendendo? Ele te fez para ser revelado, não é para ficar escondido. Ele te fez para que a sua luz resplandeça. E sabe para quê? Para que os homens vejam o que você está fazendo. Para que os homens vejam as suas boas obras. Mas a glória, não. A glória é dele. Os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Tem filho de Deus aqui nessa manhã? Aleluia! O Senhor quer te revelar, irmão. Quer revelar a glória que Ele derramou sobre você, que é dele. Amém? A Bíblia nos conta que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi com seus pais para Jerusalém. Todo mundo conhece essa história? E daí eles estão voltando na caravana, de repente, Maria, cadê o menino? E todo mundo começa a procurar Jesus. Ei, Jesus está com você, cadê Jesus? Ninguém acha Jesus. E eles voltam para a cidade e todo mundo no desespero atrás de Jesus. E a palavra registra que quando eles encontraram Jesus, a resposta de Jesus foi: por que vocês estavam me procurando? Obviamente eu ia estar na casa do meu pai. Quem falou para Jesus que era a casa do pai dele? Há uma voz externa que nos guia, que precisa nos guiar. Essa voz precisa trazer essa certeza para você. Você sabe quem é o seu pai. Por isso fica tranquilo. Amém? Amém? O problema é que é preciso humildade para a gente acreditar no que Deus diz. E a gente não quer aceitar isso. A gente chama tudo de humildade. A gente chama outras coisas de humildade.
Ah, não, porque eu não gosto de roupa chamativa porque eu sou uma pessoa humilde. Ah, não, eu não gosto de tal coisa porque eu sou uma pessoa humilde. Não, eu não gosto de dizer que eu sou bom porque eu sou uma pessoa humilde. E a humildade que o Senhor nos ensina não é nada disso. O próprio Jesus diz assim: aprenda de mim, que sou manso e humilde. Que humildade é essa? É a humildade de estar no Getsemane, suando sangue e orando assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a humildade é revelada no complemento da oração. Mas, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. A humildade que precisa existir em nós é a humildade de reconhecer quem nós somos nele. Não segundo o que eu acho, segundo o que ele diz. Amém? Amém? Glória a Deus. Porque se somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo e sofremos com Cristo, seremos glorificados com Ele. E essa glória é o que vai resplandecer para o mundo que sofre, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Aleluia! Aí Paulo continua dizendo que toda a criação está sujeita porque Ele sujeitou. Mas aí, lá no 21... ele vai dizer que ele sujeitou a criação na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro. Para onde? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Ele está dizendo que toda a criação foi sujeita nessa esperança. Na esperança que os filhos de Deus serão glorificados. É o que Paulo vai dizer: Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Ele é a nossa esperança, irmão. Glória a Deus. Aí ele vai dizer no 24: porque na esperança fomos salvos. Que esperança é essa? Paulo está dizendo que nós seremos glorificados nele. Ele vem todo o capítulo 8 assim, ó, num tratado teológico lindo. E aí ele vai dizer que nós somos a revelação, a esperança, que o mundo está aguardando esses filhos. E que se nós estamos em Deus agora e nós vivemos pelo Espírito, então não seremos mais condenados com a carne. Ele está falando de tudo isso, e daí ele vai dizer assim, ó, e é nessa esperança que nós somos salvos. Na esperança de que o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo no terceiro dia também nos ressuscitará desse corpo de pecado. Paulo está dizendo assim, olha, nós não temos mais um espírito de temor, um espírito de escravidão para que possamos temer, mas recebemos um espírito de adoção, com o qual clamamos, Papai. Ele está dizendo assim, ó, o espírito de escravidão já não existe mais, você não precisa mais temer isso. Ele te deu um espírito de adoção de filhos, e esse espírito clama dentro de você, dizendo, Paizinho. Essa é a esperança, porque o Espírito já está em você. Você já é filho de Deus, amém? Só que a adoção só vai ser completa naquele dia, quando nós estivermos com Ele. Ela está dizendo assim, a criação toda está aguardando, ela está sofrendo, ela está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Ela foi sujeita a isso, mas na esperança da glória que será revelada quando Ele voltar. E aí Paulo diz assim, olha, nessa esperança nós fomos salvos. Então continua, mesmo que os seus olhos não estejam vendo ainda que você esteja preso nesse corpo de morte, continua na esperança de que Ele virá. E quando Ele vier, Ele te dará um novo corpo, um novo nome, e não haverá mais dor, e não haverá mais morte, não haverá mais lágrima. Aleluia. Ora, a esperança que se vê não é esperança.
Pois quem espera o que está vendo? 25. Mas... Eita, que travou. Aleluia. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. A gente precisa aprender a esperar nele. Às vezes a gente diz que espera no Senhor, que confia no Senhor, que tem certeza que é filho de Deus. Ah, qual é a sua fé? Não, eu creio em Jesus, eu acredito, eu espero, eu descanso nele. Só que aí quando as coisas ficam difíceis, quando o sofrimento vem, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, aí a gente não quer mais esperar no Senhor. A gente começa a questionar assim, mas Senhor, eu estava esperando, o Senhor não está fazendo nada. Senhor, eu estou aqui esperando, o Senhor não está vendo. Só que o que Paulo diz é que se a esperança no que se vê não é esperança. Se você está vendo algo acontecer, isso não é esperança. Se você consegue enxergar uma possibilidade de que vai dar certo, isso não é esperança. Mas se esperamos o que não vemos, aí sim, com paciência, esperamos. Aí experimentamos a esperança que Ele quer. Amém? Ai, Tainá, mas é tão difícil. Mas Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele continua dizendo, tende... O que é bom ânimo? Tem de animação, tem força de vontade, tem paciência, meu irmão, tem energia, tem alegria. Por quê? Porque eu venci o mundo. É essa a promessa do Senhor. Então por que é que a gente tem esse versículo de cor? Mas quando a aflição chega, a gente fica assim, nossa Deus, você não disse que ia fazer? Mas o Senhor não tinha prometido? Sim, que nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, mas continua, mas persevera, mas encontra alegria em mim, porque eu venci o mundo. Não é você que vai vencer, entendeu? Ele venceu, aleluia. Amém, irmão? O problema é que a gente quer viver vitória como o mundo prega. E sabe o que é vitória para o povo de Deus? Segundo a palavra, tá? Não fui eu que inventei. Sabe o que é vitória para Paulo? Vitória para Paulo é ser preso e chicoteado por amor a Cristo. Vitória para Paulo, ele vai dizer que com Cristo, morrer para mim é lucro. Né? Vitória para Mateus foi abrir mão de todo o conforto que ele tinha como servo de Roma para ser perseguido por Roma. Vitória para João Batista, aquele João Batista que Jesus vai dizer que dentre os nascidos de mulher não existe outro como ele. Vitória para ele foi abrir mão de estar no templo, de exercer o sacerdócio para viver no deserto com pele, comendo gafanhoto e mel. Foi ser condenado, preso várias vezes. Então condenado à morte. Foi ter sua cabeça servida numa bandeja de prata. Entende? A lógica no reino de Deus é diferente. Aquele que Deus diz que é o maior dentre os nascidos de mulher, não teve grandes palácios, ele não teve grandes honrarias, ele não era homenageado por onde ele passava, pelo contrário, ele foi condenado, preso e morto, e a sua cabeça foi exposta em uma bandeja de prata, e Jesus diz assim, esse é o maior, esse venceu, ó. Esse aí,
Esse venceu. Será que a gente quer vencer de verdade? Segundo a palavra de Deus? Porque isso nos desafia a sair da zona de conforto, irmão. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer isso a Timóteo. Todo mundo me abandonou. Isso foi para Damácia, outro foi para Galácia. Olha, Demas, amando esse século, só desistiu de tudo. Alexandre, Timóteo, que eu achei que ia me ajudar, traiu. Aquele que tinha condições de me defender lá no julgamento, Timóteo, ele testemunhou contra mim. Ô Timóteo, vem depressa, Timóteo, e traz a minha capa, porque tá frio. Timóteo, traz alguns livros. Mas ele continua dizendo assim: Timóteo, tenha uma certeza de que você pode até ser traído, você pode até ser maltratado, mas Timóteo, não se envergonhe do evangelho, nem do evangelho que está sobre mim, porque o mesmo Jesus que me chamou, Timóteo, ele estava lá no meu julgamento, ele estava comigo. Você quer vencer segundo a palavra de Deus? Porque às vezes nós vamos passar por esses desafios, mas uma certeza que nós temos é que Ele não nos abandonará. É isso que Paulo escreveu aqui. Essa leve, momentânea tribulação não dá nem para comparar. Não tem como comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso corramos a corrida que não foi proposta, sem desfalecer, porque Ele é quem nos sustenta. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos terminar. Como que faz isso? Medita na palavra de Deus. Não aparte da sua boca o livro desta lei. Coma o rolo. Se alimente desta palavra. Medita nela. Guarda ela no seu coração. Como a gente vai conseguir? Congregue. Esteja na comunhão dos irmãos. Ai, irmão. Porque o Senhor, Ele se revela no extraordinário. Amém? O Senhor, Ele faz sinais e maravilhas. Ele para o sol, Ele abre o mar. O Senhor, Ele cura paralíticos e enfermos. Ele ressuscita mortos. O Senhor faz, mas o Senhor também se revela no ordinário. O Senhor se revela no dia a dia. O Senhor se revela na Bíblia. O Senhor se revela aqui na igreja, na comunhão dos irmãos. Amém? Então medita na palavra. Se alimenta dela. Participa da comunhão dos irmãos e vê Cristo ser revelado no seu irmão e vê o seu irmão ser usado para revelar Cristo em você. E dê fruto, muito fruto, para alimentar os seus irmãos e seja alimentado pelo fruto dele. Amém? E o último ponto. Ora. Ora, igreja, ora. Fala com o Senhor. Uma das coisas que Jesus mais nos ensinou, que é o que Ele fazia sempre, era se retirar para orar. Tanto que o que os seus discípulos pedem para Ele ensinar é como orar. Era algo importante para Jesus. E Jesus era Deus, amém? Se Deus precisava orar, porque a gente acha que não precisa. Porque a gente acha que orar só com a igreja tá bom. Ah não, Tainá, mas eu oro em casa. Quando eu acordo eu oro assim: Senhor, obrigado por esse dia, me abençoa, me livra de todo mal, amém. E aí quando eu deito eu oro também: Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou, em nome de Jesus, amém. Não, irmão, Jesus quer relacionamento, diálogo, conversa com Ele. E fique em silêncio para ouvir Ele te responder. Amém? Paulo vai dizer no 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda
qual é a mente do Espírito. Ele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos como? De acordo com a vontade de Deus. Sabemos então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós começamos o culto ouvindo o Senhor nos falar que nós precisamos entregar a gordura. Mais importante do que o que nós entregamos é como nós entregamos. O que Paulo está dizendo aqui, o Espírito intercede por nós. E nós sabemos, nós não achamos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem ama a Deus? Aqueles que vivem segundo o seu propósito. Tudo depende de como você vai entregar, de como você vai escolher viver, de como você vai escolher caminhar. Você precisa decidir todos os dias. Decida hoje pelo Senhor outra vez. Decida viver como um filho de Deus e veja a glória ser revelada. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Ah, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela sua santa palavra. Obrigada, Senhor, por seu amor que é tão real, que continua a nos ensinar, a nos instruir. Ah, Jesus, tira dos nossos olhos todas as escamas para que nós possamos te ver nitidamente. Toca, Senhor, em nossos corações nesta manhã, assim como o Senhor tocou ontem, assim como nós precisamos que o Senhor toque amanhã. Vem, Jesus, e manifesta sobre nós mais uma vez essa certeza de quem nós somos. Nós queremos ser guiados, não pelo barulho deste mundo, não, Senhor, pelas vozes que nos cercam. Nós não queremos ser seduzidos por vozes estranhas. Nós queremos ser guiados pela sua voz, ó bom pastor. Ah, Jesus, nos ensina a reconhecer o tom da sua voz. Nos ensina a reconhecer, Senhor, a sua direção, para que nós possamos viver, experimentar a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Ah, Jesus, desperta-nos a cada dia mais, que o nosso coração clame pela urgência dessa decisão todos os dias, porque nós queremos ver esta glória, Senhor, sofrer contigo e ser glorificado contigo, para que o mundo saiba que tu és Deus, para que o mundo veja a revelação dos filhos maduros de Deus. Faz em nós, Senhor, e através das nossas vidas, nesse tempo, levanta uma geração com fome e sede da sua palavra. Levanta uma geração que quer te servir do jeito que o Senhor deseja. Levanta uma geração de filhos. Ah, Jesus, nos faz lembrar quem nós somos em Ti. Que nós possamos sair daqui nesta manhã com essa certeza: eu sou filho de Deus, porque Ele disse que eu sou. Aleluia. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o seu propósito, a começar em cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor. Faz uma revolução dos teus filhos nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Ah, Jesus, nós desejamos ouvir a sua voz.